Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, na aula de hoje de linguagens formais e autômatos, nós vamos falar sobre autômatos finitos não determinísticos, certo? E essa conversa vai ser bem complicada de ter, porque esse assunto é um pouco delicado. Mas vamos lá. Um autômato finito não determinístico tem o poder de estar em vários estados ao mesmo tempo. Bem, e aí tem duas maneiras de abordar isso com vocês. Eu posso abordar a partir dessa definição, né, que ele pode estar em vários estados ao mesmo tempo e evoluir a discussão com base nisso, ou eu posso mentir para vocês e só depois voltar para esse ponto de estar em vários estados ao mesmo tempo, certo? Então, algumas literaturas fazem essa abordagem de primeiro mentir, né, dizer que ele tem uma propriedadezinha mágica, e aí quando vocês entenderem como é que funciona, aí é que a literatura te conta a verdade sobre o que acontece, da esperança de que se você pavimentou aquele caminho ali, agora se eu te colocar algumas coisas no meio daquele caminho, isso não vai te atrapalhar de enxergar a estrada. Então essa vai ser a ideia que a gente vai seguir no vídeo de hoje, tá? Então, essa habilidade de estar em vários estados ao mesmo tempo é expressa com frequência na literatura como a capacidade de adivinhar algo sobre a sua entrada. Então é o seguinte, o autômato recebe a entrada e ele consegue adivinhar alguma propriedade daquela entrada, tá? Essa é a mentira que eu vou contar para vocês no começo desse vídeo. A gente vai trabalhar agora nesses primeiros slides como se o autômato tivesse esse poder sobrenatural de adivinhar alguma coisa sobre a entrada, tá? Então, por exemplo, quando o autômato é usado para procurar certas palavras, imagina esse autômato aqui. Esse autômato, ele é finito não determinístico. Por que ele é não determinístico? Aqui, ó, nós temos um loop, ou seja, né, fica naquele estado quando ele é um conjunto de símbolos. E aqui tem todos os símbolos do alfabeto em questão, inclusive o W e o E. Ou seja, quando eu leio o W, quando eu estou nesse estado 1 e eu recebo o W da minha entrada, eu posso estar em dois estados ao mesmo tempo. Eu posso continuar no 1 ou eu posso ir para o 2. Quando eu estou no estado 1 e recebo a letrinha E, eu posso continuar no estado 1 ou eu posso ir para o estado 5. Mas e aí, o que é que ele vai fazer? Bem, ele tem esse poderzinho mágico. Ele vai adivinhar quando é a hora de ele ficar no 1 e quando é a hora de ele ir para o 2, quando recebe o W, né? E no caso do E, ele vai adivinhar quando é que ele tem que ficar no 1 e quando é que ele vai para o 5, tá? Então, como é que funciona essa adivinhação dele, né? Então é o seguinte, se ele lê um W, depois desse W vai vir um E e um B e formar o web. Então eu vou por aqui. Aí ele vai. Agora, se ele recebe um W, esse W aí não vai formar o web. Então eu vou ficar aqui no 1. Ele adivinha o que vem pela frente, tá? É a mesma coisa aqui pro E do eBay. Se o E foi de eBay, foi o começo de eBay, aí ele vai descer aqui por esse processamento aqui de baixo, né? Caso contrário, ele vai continuar aqui no 1, tá? Então, por hora, a gente vai admitir que é isso. Ele adivinha o que é que vem pela frente. Então, ele sabe qual é o momento de ele continuar aqui e quando é o momento de ele subir aqui para a web ou descer aqui para eBay. Tá? Bem, mas eu não gostei dessa ideia. Como é que eu vou trabalhar com um negócio que é mágico? Eu sei que esse negócio de mágico... Como é que eu vou implementar um negócio que é mágico, né? Então, vamos deixar esse negócio de não determinístico para lá, vamos trabalhar só com determinístico mesmo, colocar a mão na massa, então beleza. Vamos ver, essa aqui é a versão determinística da coisa, né? Determinística, não determinística, resolve a mesma coisa. Aí você dá uma olhada para esse determinístico e pensa assim, até que eu estou disposto a conversar um pouco mais sobre não determinismo, né? Então vamos entender um pouco melhor sobre o não determinismo. Bem, antes de examinarmos as aplicações, precisamos definir como é que esses AFNDs funcionam, né? E aí vem um ponto importante. Tá, peraí, deixa eu entender uma coisa. O não determinismo tem uma mágica, o determinístico é um cara realista, né? Então se eu quiser pegar e colocar no meu computador implementado, eu consigo fazer isso daqui, mas eu não consigo fazer esse cara aqui, porque esse cara aqui trabalha com mágica, né? E o meu computador não trabalha com mágica. Tá bom. Então, primeiro, por que isso aqui é tão mais complexo do que esse, né? Porque, veja só, esse aqui só vem para essa trilha de web quando ele sabe que na sequência do W vem o E e o B.
Então ele não precisa se preocupar se depois de SW não vier um E e um B, porque ele só vem para cá quando isso acontece, né? Se ele não tivesse esse poder de adivinhação, que esse aqui não tem, ele tem que se preocupar com tudo isso, tá? Ó, eu li o W, eu vim para cá. Se eu ler o E, ó, tá aqui E e B, né? Mas e se não acontecer isso? E se eu ler outra coisa que não é nem o E, que não é o E, aí eu vou ter que voltar para cá, né? Esse cara aqui, se não for o B, aí eu vou ter que voltar para cá de novo. Então tem todas essas preocupações de transições entre estados que precisam acontecer considerando todas as possibilidades do alfabeto. Esse aqui não. Todas as possibilidades do alfabeto estão aqui, ele só vem na boa, né? Ele só vem para cá quando for ler o web, porque ele sabe quando for ler o web, e ele só vem para cá quando for ler IB, porque ele sabe quando vai ler IB, né? Mas isso é usando de mágica, e aqui é sendo mais pragmático, né? Mais realista. Assim. Então, por que é interessante, então, eu ver e eu entender como é que a mágica funciona? Bom, porque tem um resultado muito forte que a gente vai ver nas aulas 5 e 6, que é o seguinte. Precisamos definir e mostrar que cada AFND, ou seja, cada autômato finito não determinístico que você escrever, toda linguagem aceita por esse autômato é também aceita por um AFD correspondente. Ou seja, a partir de um AFND, eu vou conseguir sempre montar um AFD. Bem, vai ficar mais complexo? Vai, né? Eu tenho aqui o AFND e aí eu vou para o AFD, vai ficar mais complexo. Mas a partir de um AFND, eu sempre vou conseguir montar um AFD, tá? Correspondente. Tá, mas se eu, no final das contas, para implementar, para ir para a prática, eu vou precisar do AFD, por que eu quero saber desse negócio mágico aqui de AFND, né? Bom, e a explicação para isso é relativamente simples. Porque o mágico é mais simples, tá? Em alguns momentos, dependendo do que você está trabalhando, você só quer saber se existe um autômato para aquele cara, para aquele problema, para aquela linguagem. Lembra que nós falamos na aula passada o seguinte, que para uma linguagem ser regular, ela tem que ter um autômato. Então veja só, eu quero saber se buscar a palavra web e eBay, esse problema que só aceita web e eBay, se ele é regular. Bem, para você dizer que é regular, para você mostrar que é regular, você tem que mostrar um autômato que reconhece esse cara. Se o seu objetivo é só esse, bem, eu acho que é melhor você vir por aqui do que por aqui, né? É claro que se você quiser implementar, aí você vem daqui para cá. Então tem uma aula, as aulas 5 e 6, né? Que a gente vai trabalhar com essa conversão. Pegar um AFND e converter para o AFD, ou seja, tirar o não determinismo dos autômatos finitos não determinísticos, de forma que eles fiquem determinísticos. Então é o seguinte, se você sabe usar essa mágica aqui do AFND, isso vai te facilitar na hora de colocar no papel, de escrever, de saber se existe um autômato mesmo e de conceber a primeira ideia, o primeiro projeto do autômato. Feito isso, é só você fazer a conversão para o AFD, se você quiser ter esse AFD para implementar, enfim, para a tarefa que você quiser, certo? Então é muito importante que a gente entenda o poder do AFND e saiba usá-lo, né? Porque quando você sabe manipular isso daqui, você só vai querer fazer o AFND porque ele é mais simples, ele abstrai muitas coisas, certo? Bom, então, vamos falar das diferenças do AFD para o AFND, e a diferença entre eles está somente nessa função de transição, nesse sigma, né? Porque no AFD, no determinístico, todo estado lendo um símbolo vai para um estado, certo? No autômato finito não determinístico, quando estou no estado e eu leio um símbolo, eu vou para um conjunto de estados. E, primeira grande diferença, esse conjunto pode ser vazio, ou seja, eu posso estar no estado, ler um símbolo e, bem, ir para canto nenhum, não acontecer nada. Ou pior, né? A gente vai explicar, o autômato morrer, certo? Isso não acontece no AFD, veja, todas essas ligações existem porque em todo estado eu tenho que estar pronto para receber qualquer símbolo, certo? Essa obrigação não existe no AFD. Por exemplo, o estado 4. O que acontece se ele receber A? Ele não está pronto para receber A. E quando o autômato finito não determinístico não está pronto para receber um
um símbolo, ele morre, certo? O processamento dele morre, tá? E isso não pode acontecer, por definição, no autômato finito determinístico, certo? Todo estado vai ter que ter uma saída, uma setinha para cada um dos símbolos. Nesse caso aqui, por exemplo, desse estado 146, ele está saindo com todos os símbolos do alfabeto que não sejam o A, o E e o W. Tá? Mas aqui tem todos os símbolos do alfabeto representados por esse signo. Então, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Sabe? Todos esses símbolos aqui, se ele ler a partir do 146, ele volta aqui para 1. Tá? Primeira grande diferença. E a segunda grande diferença é que esse conjunto, primeiro, pode ser vazio. E a segunda grande diferença é que esse conjunto pode ser maior do que o unitário. Então, pode ser que eu estando no estado e lendo em um símbolo, eu posso ir para 2 estados diferentes, ou 3 estados diferentes, ou 4 estados diferentes. Tá? Por exemplo, aqui. Diferenças desse autômato para um autômato finito determinístico. Veja, quando eu estou no Q0 e leio 0, eu posso tanto ficar no Q0, quanto eu posso ir para Q1. Isso não existe no determinístico. Se eu estou no Q0 e leio 0, eu vou para algum lugar. Ou eu fico no Q0, ou eu fico no Q1. Eu não posso ir para 2, ou 3, ou 4, certo? E outra coisa que não acontece no determinístico. Quando eu estou no Q2 e leio 0, o que é que acontece? Não está definido. E o Q1 também não. Né? Isso não pode acontecer no determinístico, certo? Quando eu estou no Q1 e leio 1, eu venho para cá. E quando eu leio 0? Então. Né? Isso não poderia acontecer. Deveria ter uma setinha saindo daqui com 0. Nem que seja para ele mesmo, que seja para outro estado do autômato, certo? Então tem essas duas grandes diferenças nos autômatos finitos determinísticos e os não determinísticos, certo? O não determinístico permite que não tenha seta saindo de algum estado, por exemplo, e que alguns símbolos não tenham transição saindo de um determinado estado, certo? Mas o que acontece se ele chegar aqui e precisar ler alguém? Então, isso não vai acontecer, certo? Porque ele só vem aqui na boa. Ele só vem aqui quando for pra vir, né? Ele sabe, ele adivinha, né? Então, olha só, esse autômato aqui, ele aceita todas as strings que terminam em 0 e 1. Então, a string pode ser grande quanto ela quiser. Se os dois últimos símbolos forem nessa ordem, 0 e 1, então essa string pertence à linguagem. Como é que o autômato finito não determinístico faz aqui? Olha, ele fica lendo 0 e 1, até que ele sabe que chegou nos dois últimos, certo? Aí isso acontece, se o penúltimo for um 0, aí ele já sabe, peraí, eu já sei, eu já vou adivinhar aqui se o último é 1. Se o último for 1, eu vou pegar e vou entrar aqui no 0, porque eu sei que depois daqui eu vou ler 1. Agora, se eu ler um 0 e eu já sei, eu sei adivinhar que o último não é 1, então eu vou ler o 0 e vou ficar aqui mesmo, porque não vai dar encanto nenhum, né? Entendeu a ideia do adivinhar? Ele pode vir para cá e pode ir para lá. Ele só vai para lá se for dar certo. Se não for dar certo, ele fica aqui mesmo. Tá? Então, se for morrer, né, o processamento, aí ele, não, quer saber? Não vou para lá. Vou ficar aqui. Pronto. Então, eu espero que vocês tenham entendido. A ideia de falar, de mentir para vocês sobre se adivinhar, é para que vocês entendam essa questão do ele poder ir para um canto e poder ir para o outro e como é que ele manipula isso, tá? Bom, mas a verdade, pessoal, colocando aqui em pratos limpos, é que ele não adivinha coisa nenhuma, tá? Eu vou trazer aqui uma alegoria. Imagina que você... Bem, quem nunca, né? Na vida teve uma situação em que você foi, na sua estrada da vida, foi colocado em uma bifurcação. E você não sabia para onde você ia. Eu posso vir para cá, eu posso vir para cá. Para onde vou? E você gostaria muito de poder, né? Gostaria de percorrer os dois caminhos para saber qual é o melhor. Aí eu pego e escolho o caminho que eu vou, né? Pois é isso que a FND faz. Tá? Então, ele não adivinha coisa nenhuma. Ele simplesmente testa todas as possibilidades. E aí ele sabe qual é a melhor. Tá? Então é o seguinte, se tem dois caminhos para seguir, o FND vai seguir o primeiro, vai seguir o segundo. Aí ele vai saber onde é que os dois caminhos vão dar. E aí ele vai escolher aquele que for melhor para ele. Certo? Então é isso, não é que o AFND ele vai adivinhar, ele vai percorrer todos os caminhos, tá? Então deixa eu voltar para cá. O que acontece aqui, eu estou lendo a palavra, todo zero que ele lê, ele vai seguir os dois caminhos. E se eu vier por aqui? E se eu for por ali?
ele vai seguir esses dois caminhos. Vai abrir uma thread. Tem que falar sobre thread, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo de thread. Galera, deixa eu falar de thread aqui. É um termo que é comum na computação, na TI como um todo, né? Imagino que vocês já devem ter ouvido falar por aí, mas só para a gente familiarizar um pouco. Thread é basicamente braço de processamento, certo? Fio de processamento. Eu vou trazer uma situação que aconteceu recentemente aqui no Brasil, que foram as eleições municipais, né? Especialmente o primeiro turno. Então, no primeiro turno, nós tivemos todo o Brasil votando, né? Então, milhões de eleitores, milhões de votos. E esses votos foram todos enviados para uma unidade central, né? No Tribunal Superior Eleitoral, e eles foram totalizados lá. Então, todos esses votos foram totalizados, vamos dizer assim, de uma vez por um mesmo computador, tá? Então, assim, né? Claro que isso é muito, muito, muito rápido, mas é um voto depois do outro sendo totalizado, né? E aí tem que totalizar, por exemplo, se fosse sequencial, né? Todos os votos do Amazonas, aí depois totaliza todos os votos do Pará, depois totaliza todos os votos do Ceará, e aí vai, né? Claro que a gente sabe que não é exatamente assim, tem uma mistureba de votos na hora da totalização, mas, né, vamos colocar dessa maneira. Mas não precisa ser assim, né? E, inclusive, no passado recente não foi assim, né? Cada estado fazia a totalização dos seus votos e só mandava o valor para o Tribunal Superior Eleitoral. Bem, e qual é o meu ponto com isso? Quando você faz a totalização em cada um dos estados, você está abrindo threads, certo? Que a gente chama. Seriam braços de processamento. Eu não preciso fazer isso tudo de uma vez. Eu posso processar os votos do Amazonas no Amazonas, do Ceará no Ceará, do Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul. Então, cada um faz as suas contagens separadamente e ao mesmo tempo, né? Então, não tem problema eu contar os votos do Ceará no Ceará, enquanto o pessoal do Amazonas está contando os votos deles, né? Não tem problema essas duas tarefas ocorrerem simultaneamente. Então, todo mundo conta os seus votos e manda só o valor para a unidade central, não é? Então, cada estado contando os seus próprios votos é uma thread desse processo de totalização eleitoral, certo? Então, nessa eleição não teve essas threads, né? Todo mundo mandou o seu volume de dados para o TSE fazer essa totalização, né? Mas poderia ser por threads, né? Você separa, cada estado vai a sua totalização. Então, a totalização eleitoral como toda seria separada por threads, né? Onde cada estado seria... A totalização de cada estado seria uma thread, tá? Então, thread, pra gente, é caminho de processamento, tá? Então, por exemplo, quando você está ali na sua estrada da vida e tem uma bifurcação, cada caminho que você segue eu vou chamar de thread. É uma possibilidade. Então, você pode ir para um lado e você pode ir para o outro. Mas thread, nesse conceito de computação, geralmente é termo de concorrência, né? Então, os votos do Amazonas estão sendo processados simultaneamente com os votos do Ceará. Então, as threads estão ocorrendo de forma simultânea. Bom, eu falo de threads, porque aqui é assim que funciona nos autômatos finitos não determinísticos. Se eles podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, eles vão simultaneamente para esses dois lugares, né? Então, por exemplo, pega esse AFD aqui, esse AFND aqui, tá? Começa no Q0, tá aqui o Q0, e aí eu vou ler o 0, olha só. Aqui embaixo está o que eu estou lendo, certo? Então, eu estou no Q0 lendo o 0. O que acontece quando eu estou no Q0 e leio o 0? Bem, eu posso ficar no Q0 ou eu posso ir para Q1. Se o autômato finito não determinístico tem duas ou mais possibilidades, ele vai para as duas simultaneamente. São threads disparadas simultaneamente. Então, se quando o Q0 lê o 0, ele pode ficar no Q0 e ele pode ir para Q1, então ele vai para o Q0 e ele vai para o Q1. Tá bom? Tá, agora eu vou ler o segundo símbolo. Eu vou ler o segundo símbolo, mas e aí? Onde é que eu tô? Então, você está nos dois lugares. Porque o autômato finito não determinístico, ele tem essa propriedade de estar em mais de um estado ao mesmo tempo. Então, você está aqui e você está aqui. Tem uma thread que foi por aqui e tem uma thread que foi por aqui. Então, você tem que analisar como é que cada thread vai se comportar. Inclusive, veja só que fato curioso que vai acontecer nessa primeira thread. Na primeira thread, ele ficou no Q0. E quando o segundo símbolo é 0, se eu estou no Q0 e leio 0, eu tenho duas possibilidades. Então, a primeira thread pode bifurcar de novo, e ela vai bifurcar. Se eu estou no Q0 e leio 0, eu posso ficar no Q0 ou eu posso ir para o Q1. Então, veja só, eu tenho duas threads, a minha thread aqui de cima dividiu de novo em duas threads, porque tinha duas possibilidades, e ele tem que tentar as duas possibilidades. Então, um processamento foi para um lado
e o outro processamento foi para o outro, tá? Tá, e isso no Q0. Quando o Q0 lê o 0, ele pode vir para cá e para cá. Mas eu tinha outra thread disparada, né, aqui embaixo, que foi para o Q1. O que acontece quando o Q1 lê 0? Quando o Q1 lê 0, eita, não dá certo, porque não tem, né, setinha saindo do Q1 lendo 0. Pois é. Quando isso acontece, a thread morre, certo? Então, é como se, sabe aquela estrada da vida? É como se você olhasse para uma thread e se eu for aqui eu morro de um jeito bem desastroso. Não, quero não. Aí eu não vou. Aborta, deixa para lá, certo? Essa thread não existe, né? Então, é isso que acontece. Se eu for pro Q1 e ler 0, deixa para lá. Então, essa thread aqui é ignorada. Morreu. Não existe mais pra gente. Seguimos com essas duas aqui de cima, certo? Então, a partir de agora, a partir da leitura do segundo símbolo, eu tenho duas threads disparadas, abertas, funcionando, né? Que são essas duas aqui de cima, tá? Tá. Agora eu vou ler o terceiro símbolo Q1. Se eu tiver no Q0, a thread de cima tá no Q0, né? Se eu tiver no Q0 e ler o 1, eu vou pra onde? Se eu tô no Q0 e leio 1, eu só posso ficar no Q0. Então, se eu tô no Q0 e leio 1, eu necessariamente vou pro Q0. Não tem duas opções. Não vou bifurcar dessa vez. Agora, se eu tiver no Q1 e leio 1, se você tá no Q1 e lê 1, você necessariamente vai para o Q2, tá? Então, se eu tô no Q1 e leio 1, eu vou para o Q2. Então, onde é que o meu autômato estará depois de ler 001 no Q0 e no Q2? Tem uma thread que chegou até o Q0 e tem uma thread que chegou até o Q2, certo? Ainda faltam dois símbolos para terminar. Pronto. Próximo símbolo é o 0. O que acontece, olhando para a thread de cima, o que acontece se eu tô no Q0 e leio 0? Né? Se eu estou no Q0 e leio 0, bifurca de novo, né? Posso ficar no Q0, ou eu posso ir para o Q1. E se ele pode fazer duas coisas, ele vai fazer as duas coisas, tá? Ou as três coisas, ou as quatro. Se eu estou no Q0 e leio 0, eu posso ir para Q0, então eu vou para o Q0 e uma outra thread vai para o Q1. Vou analisar as duas possibilidades, certo? E se eu estou no Q2, que é a thread de baixo, né? Se eu estou no Q2 e leio 0, então, más notícias para você. O Q2 não está preparado para ler nada, 0 ou 1, tá? Então, essa thread morre. Deixa de existir. Deu ruim. O cara olhou pro futuro e... aqui não. Aborta. Deixa pra lá. Não vamos nesse caminho, tá? Então, depois de ler os 4 primeiros símbolos, só sobram essas duas threads aqui ativas, certo? Todas as outras morreram pelo caminho, tá? O último símbolo é 1. Se eu tô no Q0 e leio 1... Se eu tô no Q0 e leio 1, eu só posso ficar no Q0, né? Então... Se eu estou no Q0 e leio 1, eu necessariamente tenho que ir para o Q0. E se eu estou no Q1? Se eu estou no Q1 e leio 1, eu necessariamente tenho que ir para o Q2. Então, o Q1 vai para o Q2. Pronto. Então, quer dizer que, começando no Q0 e lendo 00101, nesse autômato aqui, eu posso terminar no Q0. Tem uma thread, tem uma sequência de escolhas que me levam ao Q0. E tem uma sequência de escolhas que me levam ao Q2. Então, onde é que eu vou estar, afinal? Você vai estar nos dois, certo? É isso. Então, veja só. O não determinismo não adivinha nada. Ele testa tudo, na verdade. E aí ele vai ver o que é que dá certo e o que é que dá errado. O que dá errado, ele deixa pra lá. Né? Deixa pra lá. Tentei, não deu certo. Tentei, não deu certo. Deixa pra lá. Essas aqui foram as que deram certo. Foram as que chegaram até o final. Então aqui, ó. Como é que ele sabe que esse W é de web? Como é que ele sabe que não é de web? Ele não sabe. Quando ele pega, toda vida que ele pega um W, ele abre uma thread que vai tentar fazer a web, e ele vai pegar uma thread que não vai acreditar que vem web e ele vai continuar aqui, tá? Então assim, essa thread, ela vai morrer muitas vezes, né? Toda vida que ele vier pra cá, toda vida que ele lê um W e não for web, ele vai abrir uma thread que vai morrer, uma tentativa que falhou, tá? Só que em algum momento, se tiver web, ele vai não acreditar por uma thread e na outra ele vai acreditar. E essa thread pode ser a milésima, décima sétima que ele tentou fazer. Mas essa vai dar certo. Ele vai ler W, E e B e vai chegar no estado de aceitação. Certo? Que deu bom, deu certo, né? Mas depois de errar muito, de errar não, né? De tentativa e erro, né? Ele tentou e não deu certo, né? Então depois de falhar várias vezes, teve uma thread que acertou. Se tiver a palavra web,
ele vai acertar, porque ele vai tentar, até que ele vai acertar se tiver a palavra web, certo? Se não tiver web, ele vai abrir todas as vezes e todas as vezes vai falhar, tá bom? Então... Pronto. Então eu estava falando de thread para poder falar isso aqui para vocês. Então isso aqui foi uma sequência que a gente fez, né? Esse autômato lendo 0001 00101 00101, ele vai tentar várias coisas diferentes, mas o que vai vingar, o que vai chegar até o final, são duas threads. Uma thread vai terminar no Q0 e outra thread vai terminar no Q2, tá? Beleza? Bom, mas me diz uma coisa. Como é que eu digo que esse autômato aceitou uma palavra, né? Porque teve uma thread que deu... Assim, várias threads não deram certo. Teve uma thread que chegou até o final, mas chegou no estado que não é de aceitação. E teve uma thread, uma única thread que chegou no estado de aceitação. Então, essa palavra é aceita por esse autômato ou não é aceita pelo autômato? Então, pessoal, se chegar uma thread que seja a um estado de aceitação, então essa palavra é aceita pelo autômato, tá? Então, e ela deveria ser aceita nesse caso aqui? Deveria, porque ela termina com 01, né? Então é isso, você vai disparar várias threads e se alguma thread chegar no estado de aceitação, então aquela palavra é aceita pelo autômato e, portanto, ela pertence à linguagem, tá? Falando assim, um pouquinho sobre a descrição do autômato finito determinístico e do não determinístico, conjunto de estados, conjunto de símbolos, estado inicial, conjunto de estado de aceitação, não muda nada, tá? O que vai mudar é o sigma, que é a função de transição, né? Naquela ponto que eu falei para vocês, que agora, no estado lendo um símbolo, ele não vai mais para necessariamente um estado, ele vai para um conjunto, e esse conjunto pode ser inclusive vazio, ou pode ter muitos estados como destino, tá? Aqui está uma representação desse autômato como tabela, né? Aí vocês veem que o cruzamento de linha e coluna não é mais um elemento só, né? É um conjunto, e esse conjunto pode ser vazio agora. Tem 3 aqui vazios, né? Quer dizer que não tem setinha quando eu estou em Q1 e leio 0. Quando eu estou Q1 e leio 0 não tem setinha, né? Então, destino é vazio, tá? E esse, quando tem um destino, pode ser unitário, pode ser mais do que um. Tem 2, pode ser 3, pode ser 1000, tá? Eu só chamo a observação porque nessa figura aqui tem um erro. Esse asterisco não devia estar aqui, né? Porque esse cara não é... Q0 não é estado de aceitação, tá? Mas aí, como essa figura eu tirei do livro, né? Então eu não quis alterar, porque, enfim, a figura não é minha, tá? Então só tenho atenção aqui, mas é um detalhe que eu acho que não vai atrapalhar vocês. Lembra como foi complicado falar de função estendida para autômato finito determinístico? Pois é, agora a gente vai falar de função estendida para não determinístico. Então, galera, eu vou tentar focar nas diferenças, tá? Porque a ideia da função, para que ela serve e tudo mais, nós já discutimos um bocado na aula de autômato finito determinístico, inclusive naquela primeira live de tira dúvidas sobre esse assunto, tá? Eu vou tentar focar na diferença. Bom, então, só lembrando que o objetivo dela é saber onde é que termina, né? Só que agora, veja só, quando eu leio eu vou colocar aqui um exemplo que eu desenhei. Imagina que você tem um W. Cadê a palavra W? Uma palavra W que ela tem um prefixo X e o último símbolo dela é A. E eu quero saber onde é que eu vou estar nesse meu autômato finito não determinístico depois que eu ler o W, começando lá no Q0. Bem, lembra do determinístico? Pois é, eu tenho que saber, na verdade, onde é que eu vou estar depois de ler X. Aí o estado que eu tiver, eu faço a transição com A e eu sei onde é que eu termino, né? E aí vem aquela coisa recursiva até que chega no caso base, né? Então, se eu ler o vazio, eu fico onde eu estou, tá? Bom, agora deixa eu pegar aqui na diferença. Porque quando você lê um símbolo lá no determinístico, ele ia necessariamente para um estado. E quando ele lia um prefixo X, ele vai de estado em estado até que ele para em um único estado, né? Por mais que ele transite por vários estados, ele vai parar em um único estado. E aqui pode ser que ele pare, depois de ler o X, em vários estados. Por exemplo, imagina que eu estou aqui, meu dedo estendido, começo no estado Q e leio X. X é um prefixo, certo? Pode ter vários símbolos aqui no X, tá? Bem, e aí, quando eu leio, a partir do Q eu leio X, eu posso parar em 3 estados diferentes. As threads foram disparadas
pararam em 3 estados diferentes, né? Uma em P1, a outra em P2 e a 3 em P3. Então, as 3 threads que vingaram após a leitura aqui do X, desse prefixo X, terminaram em P1, P2 e P3. Agora, a palavra W, ela é X, um prefixo, né? E o último símbolo é A. Agora, a partir desses estados aqui, eu vou ler A. Tá, mas onde é que eu vou parar? Então, você não pode estar aqui, aqui e aqui simultaneamente. Então, você vai estar aqui, aqui e aqui simultaneamente lendo A. E aí você vai ter que juntar todos esses destinos, certo? Se eu estiver no P1, eu vou estar no P1, porque se ele tem possibilidade de estar em 2 lugares, ele vai estar lá. Então, como eu estou no P1, eu vejo P1 lendo A. Imagina quando eu estou no P1 e leio A, eu vou para R1 e para R2. Então, R1 e R2 são destinos da minha palavra W quando eu começo a partir do Q, tá? E quando eu estiver no P2, tá? No P2 lendo A, eu vou para R3. Então, R3 também é um destino. E quando eu estiver no P3? Se eu estiver no P3 e ler um A, eu posso ir para R4, mas eu também posso ir para R5 e eu também posso ir para R6. Então, como eu posso ir para esses 3, eu vou para os 3, né? Então, veja só. Começando em Q, lendo a palavra W, eu posso estar em R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Todos esses destinos, tá? Então, ele fala aqui de união, né? Porque se depois de ler X eu tenho K estados de decisão, de parada possíveis, né? As threads podem parar desses 4 estados aqui. Então, para eu saber onde é que elas vão estar depois que eu leio o A, eu tenho que fazer a união de todos os destinos possíveis, né? Quando eu estiver no P1 e ler o A, união. Quando eu estiver no P2 e ler o A, união. Quando eu estiver no P3 e ler o A, né? Fazendo tudo isso. Aí eu vou saber, finalmente, todos os estados possíveis. Onde é que as minhas threads param quando eu começo no Q e leio o W, tá? E aqui tem um exemplo de uma string, né, lendo 00101, né, que foi justamente essa string aqui que a gente processou nessas threads, tá? E aqui, pessoal, o que ele vai fazer basicamente é aquilo que ele fez lá no FD, né? Então, eu quero saber esse resultado aqui. Então, para eu saber onde é que ele vai estar depois que ler a string inteira, eu tenho que saber onde é que ele vai estar depois que ler os 4 primeiros símbolos. Aí eu pego esse conjunto de destinos, onde é que essas threads pararam, e aí eu faço, para cada um desses destinos, a transição com 1, né? Mas para saber esses 4 aqui, eu tenho que saber os 3, para saber os 3, tenho que saber os 2 primeiros, para saber os 2, aquela coisa igualzinho do determinístico, né? Então, assim, depois que a gente faz toda essa recursão aqui, a gente descobriu que depois de ler os 4 primeiros símbolos, ele pode estar tanto no Q0 quanto no Q1. Se ele pode estar nesses dois, ele vai estar nesses dois, né? Então, depois de ler os 4 primeiros, está em Q0 e está em Q1. Agora ele vai ler o 1, né, que é o último símbolo. Quando ele estiver no Q0 e ler 1, ele vai para onde? Quando ele estiver no Q1 e ler 1, ele vai para onde? Aí eu uno esses dois destinos. Esse cara aqui só tem um destino possível, que é o Q0. Esse cara aqui só tem um destino possível, que é o Q2. Aí eu uno esses dois. Então, a minha thread, depois de eu começar em Q0 e ler a palavra inteira, as minhas threads param em Q0 e param em Q2. Tá bom? Então, assim, o caso base, né? Se eu leio vazio, eu fico onde eu tô, que é o Q0. Se eu tô no Q0 e leio 0, aí quando você olha aqui, quando você tá no Q0 e lê 0, você pode ficar em Q0 ou ir para Q1. Então, são dois destinos possíveis. Então, ele tem que colocar, olha, se você tá no Q0 e lendo 0, você pode ir para Q0 e Q1. Agora, eu quero saber onde é que eu tô depois que eu leio 2 zeros. Aí eu tenho que saber onde é que eu tô depois que eu leio o primeiro 0. Depois que eu leio o primeiro, eu posso estar em um desses dois. E eu vou estar nesses dois, né? E agora eu vou ler o segundo 0. Então, se eu estiver no Q0 e ler 0, se eu estiver no Q1 e ler 0. Se eu estiver no Q0 e ler 0, eu posso ir para Q1 e para Q0. Se eu estiver em Q1 e ler 0, eu não vou para canto nenhum. Q1, lendo 0, morre, né? Então, fica aqui o vazio, tá? Aí eu vou unir os dois destinos, vai ficar só esse cara aqui, né? E assim segue até que a gente chega no final, bom? Então, como eu já dei o spoiler anteriormente, o seu autômato vai aceitar uma palavra se quando eu jogo aquela palavra no meu autômato, começando no estado inicial, alguma thread chega no estado de aceitação. Tá?
Então tá aqui, né, todos os destinos possíveis, começando em Q0, ali na palavra W. E esses conjuntos ficam todos esses estados ficam num conjunto, né? Se esse conjunto tiver interseção com os estados de aceitação, então deu certo. Então é como se você quisesse saber se, naquela alegoria da estrada da vida, né? Se alguma sequência de escolhas que você faz te leva para um objetivo, né? Ou então, por exemplo, naquela cena clássica, né? Não vou nem dizer que é spoiler, porque, poxa, já é clássico, né? Do Doutor Estranho vendo todas as infinitas possibilidades. Aí ele viu que tinha um caminho, uma sequência de ações que chegava no objetivo, né? Então o objetivo aqui a gente representa, né, por esses dois círculos aqui. Então tem alguma sequência de ações, então tem algumas sequências que levam à morte, no caso, nos dois casos, né? Tanto do filme quanto da vida, quanto dos autômatos, né? Que são esses processamentos aqui que vão morrendo pelo caminho, né? São tentativas que não deram certo, escolhas que não deram certo. Podia fazer 2 ou 3 escolhas, aí ele vai fazer todas as escolhas e vai ver onde é que dá. E algumas escolhas levam à morte daquela possibilidade, né? Se alguma sequência de escolhas chegar no objetivo, né? Então você diz, olha, dá para fazer sim. Né? Essa palavra tem como ser aceita por esse autômato, né? Aí então você aceita. Tá bom? Bom, galera, agora tem essa parte aqui que vai entrar a importância do sigma do delta chapéu, tá? Vou fazer um vídeo específico sobre essa parte aqui, tá bom? Agora eu só quero colocar um último comentário para arrematar essas diferenças aqui, ó. Daqui para cá, certo? Por que que esse é tão simples e por que que esse é tão complexo? Sabe aquela coisa das infinitas possibilidades? Pois é, você tá vendo elas aqui. Tá aqui todas as infinitas possibilidades desenhadas no determinístico, né? Só que ele vai seguindo deterministicamente bonitinho. Esse aqui, você pode abstrair e deixar só a possibilidade que te interessa aqui, né? Todas as outras, elas vão morrer, então deixa pra lá, tá? Se ele conseguir seguir isso daqui, deu certo, né? Então é aqui que o autômato finito não determinístico, ele enxuga a sua representação em relação ao determinístico, certo? Porque essas coisas aqui, tudo que está desenhado voltando, toda seta para a esquerda aqui que está voltando, são coisas que deram errado. Ele foi por um caminho e, errou. Onde é que isso aqui está no nosso? Tá aqui, ó. Todas as coisas que dão errado, ele deixa nesse estado aqui. Ele só colocou as que dão certo. Isso quer dizer que necessariamente ele vem para cá? Não, a gente sabe que ele tenta e erra muito, né? Então, todas essas tentativas dele aqui, essas threads que ele abre, não precisam ser desenhadas aqui, né? A gente sabe que ele vai tentar e tudo, não sei o quê. É por isso que ele consegue enxugar tanto a representação, tá bom? Então, não existe mágica, tá? Existe tentativa e erro. Só que você não precisa desenhar tentativa e erro aqui, tá? Você coloca aqui e deixa essas falhas embutidas em algum lugar, tá? Deixa aqui valendo só realmente aquilo que interessa. Se ele conseguir seguir aquele caminho, é porque nas várias tentativas e erros, em um momento ele ia seguir aquele caminho e ia chegar na aceitação. É só isso que interessa pra gente. Por isso que o não determinismo tem essa abstração que é tão interessante. Aí você usa essa abstração e você prova, essa linguagem aqui tem uma FND, então ela é regular. Pois implementa pra mim. Só um momento. Na próxima aula a gente vai ver, depois dessa... Enfim, nas aulas 5 e 6, a gente vai ver como é que transforma esse cara aqui nesse cara aqui. Então, se você quer só descobrir, só quer saber se a linguagem é regular e tudo mais, você monta esse cara aqui. Se você precisar do AFD depois, então você já tem um projeto pronto. É só fazer a conversão daqui para cá, e essa conversão ela é manual. Não tem segredo, não tem uma coisa de quebrar a cabeça, não. É só ter cuidado no passo a passo, mas é uma sequência manual, tá? É isso, pessoal. Até a próxima aula.